Análise técnica de 10 de junho, dia de Portugal. Hoje é feriado, mas as bolsas continuam em funcionamento. Quinta-feira, e hoje o PSI 20 seguiu basicamente aquilo que as restantes bolsas europeias fizeram. Caiu 0,23%. BCP hoje teve uma performance interessante, no mínimo, porque quase que chegou aos 0,16, esteve a subir na parte da manhã 1,71, depois quando saíram os dados económicos, de certa forma já estava em queda um pouco antes, creio que foi fruto, de certa forma, do facto do Banco Central Europeu dizer que não vai mexer nada, continua tudo na mesma. Quem deveria ter aproveitado isso, por exemplo, seria a EDP Renováveis e, pelos vistos, não aproveitou nada. De manhã teve um arranque poderoso, mas depois esteve em queda e pelo menos no final do dia recuperou qualquer coisa, 2,37 negativos. CTTs continuam em alta, vejam, 1,39%, isto é fantástico. Galp foi basicamente aquela que decepcionou durante o dia. Já vamos ver porquê. Praticamente não se mexeu. Nós continua a sua subida, 1,35, está bullish, graças a Deus, após aquelas quedas idióticas que não têm assim muito lógica, mas lá está, proporciona novas entradas. Quem entrou, parabéns, quem não entrou como eu e ficou na Galp, paciência. Vamos então agora aqui à Sonai, ligeira subida, 0,06%, e a Navigator, 0,5% de subida, também uma boa performance para hoje. Vamos então ao calendário económico, e nós no calendário aquilo que podemos ver é que realmente, basicamente o Banco Central Europeu não vai fazer nada, vai ficar tudo quieto, taxas de juros a zero, tudo normal. Já isto teve bastante impacto pelo menos no PSI 20. Já nos Estados Unidos, vamos começar pelos pedidos iniciais de subsídio de desemprego, ligeiramente acima da expectativa, mas abaixo do valor anterior, ou seja, bullish. Isto basicamente teve impacto. Agora, qual é que teve mais impacto, eu não sei, mas teve logo impacto nas bolsas, especialmente nos futuros. Já em termos de digamos, de inflação. A inflação não ajustada, pelo menos essa é a ideia que eu tenho, já vamos ver o relatório, ficou nos 5%, em todo caso, acima da previsão, acima do anterior, mas como eu tinha falado ontem no vídeo das internacionais, o mais importante era de mês para mês. Já havia, eu estou a usar aqui o de baixo, mas aquilo que se deve usar até é o de cima. É irrelevante. Eu costumo usar o de baixo. Mês anterior, ou seja, abril, 0,8%. Aquilo que havia de previsão era 0,4%. Ficou próximo, ligeiramente acima, mas o mais importante é que estamos abaixo. Já vamos ver o relatório digamos, do índice de preços consumidores, mas isto teve logo implicações imediatas. Basicamente todos os índices reagiram, os europeus não muito. E depois, basicamente, tivemos, e estamos a ter um dia um pouco bipolar. Vamos então aqui ao relatório. Eu dei uma vista de olhos, vou só colocar, dar-vos digamos, o que é mais importante. Basicamente está aqui neste gráfico e na próxima tabela também vamos ver alguma coisa, mas se quiserem pesquisar é só ir ao Google, pesquisar por Consumer Price Index May 2021 e meter o bls.gov antes, por exemplo, na caixa de pesquisa, e aparece-vos o relatório. Se não aparecer o relatório, vai aparecer algo como isto, já agora para quem tiver dificuldades, aparece, mesmo que vão aqui ao site, vocês vão às publicações, e depois clicam no mais recente e depois clicam aqui, tem aqui isto em texto e podem ver depois o PDF aqui em baixo, que basicamente está aqui. Ok? Essa parte está explicada. Vamos então agora passar à parte que nos interessa, que é isto, e por isso é que o mercado reagiu logo extremamente bullish. Porquê? Porque primeiro, aquilo que nós estamos a ter é uma melhoria, ou seja, ao nível de março,
abaixo do de abril. Seria perigoso, eu tinha dado um exemplo de 1%, isso seria extremamente perigoso, iria fazer um crash com toda a certeza. Claro que um valor abaixo dos 0.4, que é daquelas coisas engraçadas, não é? Nas estimativas diziam 0.4, quando, espera aí, então e o 0.6? Enfim, o importante é que houve declínio em vários grupos, por assim dizer. O que me chamou mais a atenção e para as nossas cotadas, vamos começar aqui pela energia, e aquilo que podemos ver pela energia, maio, que está aqui, nós temos uma melhoria, apesar de continuar negativa, mas é quase uma melhoria de 50%, não é? De menos 1.4 para menos 0.7. Na Europa, a energia está a aumentar, é o oposto dos Estados Unidos. E no caso do fuel oil, eu creio que seja o tipo petróleo lá, o que é. Aí tivemos uma melhoria, uma inversão completa. A eletricidade, como vocês podem ver também, houve uma redução. Onde houve uma maior redução, e pelo menos era aquela que era mais visível, era nos carros usados e caminhões, que passou dos 10% para 7.3%, mesmo assim muito alto. Honestamente, eu esperava voltarmos a este valor aqui. Eu creio que mencionei isso no vídeo, dizer que as pessoas, quando viram, então isto aumentou 10% face ao mês anterior, então não compro. Poderia ter mais impacto, mas não teve, voltou a aumentar, quer dizer, 7% é bastante. Em todo caso, quem tiver depois interesse pode ver o resto do relatório, são nem sei quantas páginas é que são no total, são 38 páginas. Tem aqui várias categorias que vocês podem ver, o que é que pode ter mudado. Se tiverem algum interesse, quer dizer, esmiuçar é sempre importante. Agora, ir ao fundo, a detalhe, não sei até que ponto é importante. Mas vamos voltar então agora aos índices e vamos ver pelo menos o impacto. Eu tenho aqui na visão a 5 minutos. Como vocês podem ver, antes digamos, dessa apresentação, principalmente, não se esqueçam, eu vou voltar aqui a mostrar. De certa forma, foi ao meio-dia e 45 que o Banco Central Europeu lançou os seus dados, e às 13h30 para o Fed. E aquilo que vocês podem ver é que tivemos uma subida de manhã bastante boa e depois afundou, literalmente. Não sei se era expectativas, o que era, só sei é que depois começou a recuperar, voltou a cair, e depois, então, com os dados do Fed, começou a melhorar e acabou em queda. É o PSI 20, é aquilo que temos. Vamos só dar aqui uma vista de olhos nos futuros, porque eu, se for ao Standard & Poor's, vocês não vão conseguir ver. Vamos aqui. Estes são os futuros do Standard & Poor's. Eu vou colocar aqui na nossa hora para termos uma melhor referência. E lá está. Quando o Banco Central Europeu fala, fez nada. Isto já estava aqui em queda, melhorou. Talvez explique um pouco o comportamento do PSI 20, melhorou. Quando apareceram os dados, que essa é a parte que é mais interessante, eu já estou a ver isto no dia anterior, por causa da nossa hora, certo? Quando apareceram os dados, lá está, vejam, primeiro flash, e as pessoas não têm noção do flash que foi. Se eu meter aqui 1 minuto, vocês vão entender. Por isso é que eu digo, os algoritmos é uma coisa muito engraçada. Vejam o que aconteceu no minuto. Mal saem os dados, porque a parte mais engraçada é que, se nós formos aqui ao relatório, vamos meter na primeira página, e o relatório, aquilo que fala, salvo erro, está aqui. Eu vou meter aqui um highlightzinho, e vocês podem ver, este highlight não serve para nada. Vamos apagar. E aquilo que interessa é aqui assim. Nos últimos 12 meses aumentou 5%. E alguém deve ter visto isto, carregou no Enter e fez um flash. E quer dizer, isto está errado. Porquê? Porque aquilo que nos interessa é de mês para mês. Comparando nos últimos 12 meses, nós não nos podemos esquecer que. Deixa eu ver se aqui tem esse gráfico. Creio que sim.
aquilo que nós podemos ver é que abril ainda foi pior, ainda foi mais baixo, mas maio do ano passado a inflação teve quase zero, praticamente. Então, comparando, quer dizer, períodos de inflação baixa com de agora, quer dizer, fazer este tipo de comparação é, no mínimo, idiótica. Temos aqui a olhar para subjacente, mensal, mas pronto, fez um flush aqui brutal no espaço de um minuto e depois recuperou imediatamente. Uh, Em termos de movimentação dos índices, os índices começaram extremamente elevados, vejam, e houve este flush, é perfeitamente normal. Não é normal depois haver esta estabilidade e voltar a cair, mas é perfeitamente normal. Talvez o PSI 20 tenha sido apanhado nesta queda, talvez, mas vejam a recuperação, e está a recuperar. Espera aí que eu estava a mostrar outro dia. Está aqui. Um, já abrimos com um gap up enorme, subiu e depois houve um flash perfeitamente normal, está a haver uma recuperação. O PSI 20 foi apanhado nesta subida, então já variou ali, já muda a minha opinião. Devia ter recuperado ao final do dia. Vamos ver as praças europeias, como é que elas se comportaram então, e depois analisamos o PSI 20. Um flash autêntico aqui às 14h30 não se esqueçam, 14h30 é 1h30. 1h30 na Alemanha. Um flash impressionante. Honestamente, não sei porquê. Se tiverem alguma dica, eu agradeço. O CAC, exatamente o mesmo comportamento, a papel químico. E o IBEX também. E o PSI 20 não tanto, mas também é um flash. Honestamente, não sei o porquê. Se souberem, eu acompanho mais o mercado americano, tenho dificuldades em acompanhar o europeu, principalmente porque o europeu é. Bom, é pequeno, eu não conheço muitas empresas e a quantidade de informação é uma bronca. Porque, vejam, na Alemanha a informação local, que é aquela que é mais viável, fidedigna, por assim dizer, em que nós podemos ter antecipação, está em alemão. Em Portugal está em português, nos Estados Unidos, os estados todos, está tudo em inglês. E existe muita informação. Mas pronto, vimos agora então esta flutuação que aconteceu no PSI 20 no diário. Estamos a estabilizar, temos aqui a nossa resistência. Moving Average está a servir como suporte. Quer dizer, dia 15 de junho vai ser por aqui. Notem que nas europeias não se prevê que haja um crash, caso haja a tal menção das taxas de juros, da inflação e afins, não se prevê que haja um crash porque nós não estamos com grandes problemas na inflação. Nós, creio que a União Europeia está com 2%, portanto está dentro daquilo que é a estimativa, não há qualquer tipo de problema. Mas para já, suporte na Moving Average está a funcionar perfeitamente. Vamos ver se começa a inverter, porque o importante era isso, era que invertesse. Petróleo, já agora temos aqui um comentário que eu achei muito interessante, que é do Tiago Souza. Vamos aqui para o vídeo. E o Tiago Souza diz que basicamente que houve alguma tensão em volta do petróleo que levou à reação negativa. Principal motivação deve ter sido o facto de, apesar da descida dos estoques de petróleo, aumentou o estoque de produtos armazenados numa ocasião de maior produção. É sem dúvida um motivo. Os estoques basicamente que nós vemos são os semanais. Em todo caso, eu hoje, pelo menos, aquilo que eu vi foi que o petróleo teve uma reação que nós podemos dizer que bate certo com aquilo que foi a inflação, aquilo que foram os indicadores. Vamos meter isto em alto. Ou seja, vamos lá ver se eu não erro aqui. Isto está com a nossa hora. Está, sim, senhora. Ou seja, às 13h30, o que é que aconteceu? Arrancou e depois houve este flush e está a existir este flush nas bolsas, porque lá está, as bolsas estavam muito quentes, fazem um flush e o petróleo vai atrás. O dólar teve basicamente o mesmo comportamento, vejam, uma reação inicial foi espera aí, vamos cair, e estamos aqui na mesma hora.
e depois sobe outra vez, depois cai outra vez, enfim, a isto é que se chama, eu não digo manipulação, mas indecisão. A Bitcoin está a corrigir ligeiramente face à mudança de ontem, em que basicamente arrancou com muita força, mas vejam como é que ela reagiu, e isto está também basicamente à mesma hora, às 10 horas, vejam aqui uma reação brutal e por isso é natural isto acontecer. A Bitcoin hoje está a fazer uma ligeira correção face a ontem, nada de especial, continuo a acreditar que vem aqui para cima. E vamos então agora algo que eu me esqueci de vos mostrar. Standard & Poor's neste momento, praticamente tudo verde. Aquilo que já estava verde ontem manteve-se verde, ou seja, a saúde está extremamente positiva. O Mário Carvalho tinha-nos dado aqui a dica da Merck. Quem aproveitou, aproveitou. E eu espero que o Mário tenha aproveitado, porque de facto, vejam, Merck. Veja o que aconteceu. Eu não sei se ele tinha falado aqui neste dia, se quê, honestamente eu não me recordo em que dia que ele falou, mas de certa forma, eu sou honesto, eu não me recordo quando é que foi que ele falou, mas de certa forma, vamos assumir que falou nesta altura, porque eu disse que eu não gosto muito de apostar, isto vai demorar dias a chegar cá acima, demorou 2 dias. 5%, sem dúvida, boa dica. Por isso é que eu digo, deixem nos comentários todas as dicas que vocês tenham, são úteis. Só segue quem quer, isto é, cada um tem o seu dinheiro, cada um sabe aquilo que deve fazer, mas só segue quem quer. No entanto, já tinham, creio que foi o Ricardo que falou da AMD e eu ganhei dinheiro. Inicialmente não apostei nela, apostei depois e ganhei dinheiro. E agora foi o Mário aqui com a Mark e ela arrancou. Em todo caso, finanças ligeiramente negativas e a energia ligeiramente positiva. Em termos de setores, como podemos ver, a saúde continua a dominar, a energia está ligeiramente positiva e depois temos aqui as finanças ligeiramente negativas, ou seja, as finanças esperava que realmente a inflação fosse má, mesmo muito má. Para quê? Porque vai-se aumentar as taxas de juros e aumentam os ganhos. E depois também temos aqui a tecnologia, que já não sei naquela anda, ligeiramente positiva. No nosso checklist, e para vocês terem noção, eu vou colocar no pre-market, vou fazer aqui um pouco de zoom, que é para todos verem. E agora vamos aqui fazer o desenho. Isto era o preço basicamente de pre-market, ou seja, houve logo um aquecimento imediato. E se vocês forem fazer paralelos, os preços não estão a mudar muito, apesar de, neste momento, tivemos uma subida forte, tanto na BP, Petrobras, a Chevron e a ExxonMobil, e depois tivemos uma correção. Agora vamos ver se recuperam e sobem os valores, porque, por exemplo, aqui a ExxonMobil está a perder face ao pre-market cerca de 50 cêntimos de dólar, 30 cêntimos aqui, mas vejam, e quem tem uma checklist assim, isto de manhã estava tudo literalmente negativo, tudo negativo. E depois houve então uma melhoria. É sempre importante. Vamos tirar agora aqui o zoom, ou até deixamos e fazemos o market, que é aquilo que eu gosto de vos mostrar. E aquilo que podemos ver é que a Iberdrola negativa juntamente com a Vestas também esteve bastante negativa, e a Iberdrola a cair 1%, já nas petrolíferas, ligeiramente positivo, mas tudo positivo. E não se esqueçam, o mercado teve uma forte subida, teve uma queda e está a recuperar ligeiramente. Já as financeiras, o Santander bastante positivo, já os restantes nos Estados Unidos ligeiramente negativo. Agora sim podemos voltar aqui aos setores, e dentro dos setores podemos ver aqui o financeiro começou extremamente positivo, caiu. O mais certo é vir aqui ou ficar nesta zona, mas vir aqui assim testar a nossa linha de tendência. A energia fez um gap up, acabou por cair. Vamos ver qual vai ser a recuperação que vai fazer ao final do dia, se é que faz. E a tecnologia abriu
a meio da barra de ontem, já esteve bastante mais positiva, mas pelo menos está a ter uma boa reação. Aliás, daquelas que nós acompanhamos, podem ver que está tudo muito misto. As stonks, como eu lhes gosto de chamar, é 12%. Ontem aqui o 13%, né, ou 7% é FCL, hoje 12%. Por isso é que eu digo, o ideal é nem sequer olhar. Eu não tinha visto, se eu tivesse visto já tinha vendido, era ontem. Vamos passar então a EDP renováveis e vejam este movimento. Eu honestamente eu não entendo este movimento. É muito estranho para mim, eu não compreendo. Se nós colocarmos isto a 5 minutos, vamos ver que houve esta subida, foi logo de manhã, nos primeiros minutos, por assim dizer, e depois afundou. Basicamente afundou a fundo e recuperou perto do final do dia, creio, mas foi a fundo até aos 18,22, fez aqui mais é quase o segundo teste a este suporte. Vamos ver se não o perde, porque não está fácil. Neste momento, isto passa a ser resistência, isto passa a ser resistência. O mercado está muito volátil, é um facto. Há aqui muitas coisas que não estão a bater certo com as expectativas, mas quer dizer, neste momento estávamos a fazer aqui uma boa inversão e depois aparece assim uma queda destas, 2,37% é bastante. Honestamente não sei, ela está a fazer um declínio. Vamos ver se ela se aguenta agora nos próximos tempos nesta zona. Esta é verde, porque realmente foi uma movimentação muito má mesmo. Vou meter então aqui a 5 minutos só para nós vermos, tirar isto da frente. E vamos meter aqui logo pela manhãzinha e fazer isto assim, para vocês verem. Ou seja, fecho de ontem, abriu, subiu, flush, autêntico, praticamente sem volumes, é um facto. Estamos a falar de 17 mil, 3 mil ações, 6 mil ações e depois passa o dia todo a cair. Mas a cair quase com praticamente novo volume. Honestamente, o volume começou a aparecer aqui a partir das 9, que é quando abrem os escritórios. Mas é tal coisa muito estranho. Suporte, subiu, suporte, não há aqui nada que indique um fator de resistência, mas ela parou, voltou cá abaixo, suporte, e depois estabilizou por aqui. O volume final do dia também abaixo daquilo que, pelo menos, que eu estava habituado a ver, que era as 600 mil. Honestamente, foi uma performance mesmo muito estranha, muito estranha. Assim sendo, para amanhã, mediante esta instabilidade, fica complicado de saber o que é que ela poderá fazer amanhã. Aquilo que nós temos é, eu nem sabia que tenho dois canais, eu tenho dois canais desenhados, não, só tenho um, mas não sabia que tinha aqui este canal. Fechamos abaixo, esta vai passar a vermelho. Pois é, este comportamento realmente, quer dizer, eu não sei o que dizer. Realmente houve aqui um flash brutal, sem sombra de dúvida. Tivemos aqui vários suportes já no passado, estava mais confiante aqui nos 18,28. Pelo menos tivemos uma recuperação. Vamos ver como é que ela se comporta amanhã, sabendo que temos aqui então, e vou dar a perspectiva bull, ou seja, a resistência está nos 18. Espera aí, aqui diz que ela fechou nos 18,52, então temos os 18,53 que é a resistência, e ela pode fazer um gap up, não é por aí. Tentar ultrapassar as duas moving averages, ultrapassando as duas moving averages dos 18,80 e depois vir aqui aos 18,91. No limite, fazendo, quer dizer, eu acho difícil ela repetir aquilo que fez hoje, mas ultrapassar aqui os 19,10, 19,12, que é, digamos, a resistência mais visível, que hoje nem serviu como resistência nem suporte. Aquilo no espaço de um minuto arrebentou tudo e depois caiu tudo. Já em termos bearish,
suporte está nos 18,28, 18,22, é irrelevante qual deles, perdendo, vai ficar complicado. E eu digo que vai ficar complicado, apesar de termos aqui um suporte nos 18,07, mas o mais certo é ela vir aqui em direção aos 17,84. Não tem havido muito volume, hoje já houve mais volume, poderá ser falta de paciência, seja o que for. O engraçado foi que este movimento matinal, naqueles primeiros minutos, foi realmente brutal. Vamos passar então agora à seguinte, que é a Galp. A Galp realmente tem, enfim, ela está a decepcionar, apesar de hoje ter feito uma ligeira subida, mas tem estado a decepcionar, principalmente as expectativas. Vejam, tivemos a fazer aqui uma subida até bastante interessante, e depois caiu tudo de novo. Quer dizer, ela está massacrada já caiu bastante. Não estava à espera de voltar a ver aqui uma doji, ou seja, continuamos aqui num momento de indecisão. Momento de decisão esse que para já não há uma indicação para que lado é que vai balançar. Hoje tivemos um aumento de volume face a ontem, mas também, quer dizer, para já nada de mais. Vamos ver se ela aguenta aqui este nível. Sem dúvida que aquilo que eu mais desejo é que ela inverte, apesar de parecer que com esta rejeição de preços mais altos, quer dizer, qualquer coisinha poderá fazê-la abanar e atirá-la cá para baixo. E quando as notícias até são boas, ela não vem lá para cima. É estranho. É muito estranho. Mas é aquilo que temos que lidar e é aquilo que podemos ver em termos de horários. Ela começou amanhã também extremamente volátil, ou seja, às 8 horas, de certa forma, fez aqui um movimento que é positivo, rejeição de preços mais baixos, mas depois vejam outra vela, zumba, depois, vamos lá para cima, estabiliza, final do dia ainda quis arrancar, seja quando saem os dados lá de fora, tudo ficou positivo, abriu a bolsa, espera aí, vamos cá para baixo. Esta vela é perfeitamente normal, ou seja, o pre-market estava extremamente positivo em todas as ações e houve uma correção, um flash inicial, pelo que isto é normal. E isto também aceito que seja normal. Agora, a parte final devia ter recuperado bem mais. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Eu acho que amanhã ela vai subir, vem ultrapassar aqui a Moving Average, vem ultrapassar os 9,79 e os 9,81 e fixar-se aqui nesta zona. Já numa perspectiva bear, é perder basicamente aquilo que temos aqui de suporte, ou seja, os 9,61 vir em direção aos 9,51, perdendo 9,45. No limite, os 9,34 é o outro suporte. Vamos passar então à nós, esta que tem estado bastante positiva. A vela é de inversão, confirmou a inversão, tem estado a subir. Hoje teve uma performance também muito empolgada, digamos assim. Vejam o tamanho da vela, ou seja, ela hoje subiu 1,35, mas ela ainda esteve a subir 3% quase. Uma performance muito boa. Esta rejeição de preços mais alto é preciso ter sempre cuidado e atenção, mas para já, eu volto a dizer, aumento de volume, entrada em força, vamos ver se é desta que recuperamos. Quem fez entrada, parabéns. Não há, e se entraram foi, digamos, por opção vossa, o mérito é todo vosso. Aqui tínhamos indicação de um potencial inversão, aqui também tínhamos e não aconteceu, aconteceu aqui, ótimo. Agora vamos ver como é que ela se comporta para os próximos dias. Para já não há nada que indique uma potencial queda, tivemos um aumento de volume, quem tinha que fazer lucros provavelmente já os fez. Vamos ver se ela continua assim com esta tendência de subida. Pelo menos para já é o que aparenta querer fazer, e nestes últimos dias, digamos que já vamos em 3% de aumento, nada mal para começo de arranque, digamos assim. A visão a uma hora, aquilo que nos diz, vejam aquilo que ela subiu, realmente arranjou aqui um novo topo. Vou puxar esta linha, por exemplo, aqui para baixo, já fica melhor.
ali estava muito próxima da Fibonacci, apesar que isto são valores tão pequeninos que nem sei se vale a pena. Mas aquilo que podemos ver, basicamente ela arrancou, ela passou o dia a subir, muito bom. O fecho foi mesmo sobre esta Fibonacci de longo prazo. Ver se eu vos mostro qual é que é. Ou seja, estamos a falar de uma Fibonacci que vem de fevereiro deste ano até ao máximo que tivemos aqui de 31 de março. Eu não voltei a mexer nela. Claro que já devia ter mexido e ter posto isto aqui. Já agora vamos fazê-lo. Também não custa nada. As coisas ficam bonitinhas quando acertamos em cheio. Mas o importante é vermos basicamente isto também está ao contrário. Esperem aí. Vamos apagar. Vamos desenhar. Eu já mudo a cor e já adiciono aqui as. Um, esta cor. Ok. Ou seja, fizemos o retracement aqui no Golden Pocket, perfeito. Fechámos ligeiramente abaixo da de 38%, nada contra. Esta Fibonacci é de curto prazo, ou seja, é aquela que pelo menos para nós tem mais impacto, digamos assim. Eu continuo a dizer que estamos a fazer um bom movimento, apesar de termos feito esta correção de final de dia. Não se esqueçam, isto basicamente coincide com os mercados lá fora. Então, não temos aqui nada que nos impeça de continuar a subir, pelo menos para já é aquilo que eu acho que ela vai fazer. Tivemos aqui, na visão 1 hora, extremamente overbought, a correção, se nós fizermos, e isto é só para vocês entenderem, fizemos aqui uma Fibonaccizinha, e eu vou metê-la a branca, fizemos aqui a correção nos 50%. O que quer dizer que, à partida, a correção está feita, poderá no limite vir aqui a esta zona dos 2,97, mas à partida a correção desta forte subida está feita. Claro que o mercado de hoje para amanhã pode mudar, mas se fosse contínuo, a correção estaria praticamente feita. Em termos de movimentação, voltarmos a ultrapassar então aqui os 3 euros, 3,02 em direção aos 3,03, que adicionamos esta linha hoje, e os 3,05. Ultrapassando, sem dúvida, tem potencial para ir até aos 3,10. Já numa perspectiva de queda, 2,96 em direção aqui à Moving Average, perdendo-as, vem aqui para a zona dos 2,92, onde também temos aqui uma boa concentração e vai servir de defesa. A principal está aqui na nuvem. Passando à seguinte, que foram os CTTs, boa subida, sem dúvida, continua a ter um bom comportamento, o volume continua a aumentar. Notem, eu não faço a mínima ideia se o share buyback está a acontecer, se já acabou, não há, pelo menos que eu saiba, informações. Se alguém tiver, deixe nos comentários. Para já, ela está a ter uma excelente performance, testou os 4,40, houve uma rejeição, é natural. O mais certo é e posso fazer isso depois na visão 1 hora, mas é vir aqui testar aqui este suporte, ganhar força e arrancar. Quem acompanha o canal, eu disse o mesmo, por exemplo, para o petróleo, vamos ver se está aqui, US Oil. Eu disse o mesmo, ou seja, viemos cá acima, rompemos, o normal é vir testar o suporte. Para quê? Para depois arrancar de vez. E isto acontece para as resistências também. Como temos um suporte bastante próximo, aquilo que eu acredito é que ele testa o suporte e depois arranca em direção a ultrapassar os 4,40 em direção aos 4,50. É aquilo que eu acho que poderá acontecer no curto prazo, mas aquilo que eu acho nem sempre bate certo, senão eu estaria milionário. Apesar que já houve algumas dicas que eu dei que eram boas e depois eu não as segui, né? O facto é esse também. Mas
o que é que a visão a 1 hora nos diz? Um arranque dos diabos após esta primeira vela, arrancou e veio para aqui, então fixar-se aqui em cima e depois teve a estabilizar. Muito bom o movimento, esta estabilização que temos aqui, ou seja, deste arranque, esta estabilização é o normal, ou seja, poderá não usar o suporte, e este é um suporte que está daqui. Quer dizer, também não há aqui muitos suportes, eu teria que ir quase ao, sei lá, há 2 anos ou ano passado, para ver onde é que estaria o suporte. Mas aqui o que eu digo é fazer este movimento, tentar furar à terceira ou à quarta fura e vem em direção aos 4,50. Claro que se vem aqui aos 4,35 e perde as moving averages, mais ou menos aqui nos 4,33, vem para os 4,31 e muito dificilmente viria de novo para os 4,25. Temos aqui um forte suporte. Passar à seguinte, que é o BCP. O BCP também teve um movimento muito interessante hoje. Por acaso, o Mário como indicou isto do Millennium, vamos ver como é que o Millennium se portou hoje. O Millennium corrigiu da subida de ontem, ou seja, ontem subiu 3%, hoje corrigiu ligeiramente, nada contra. Talvez por isso o nosso BCP não tenha encontrado força para arrancar. O dia foi bastante volátil. A ideia que eu tenho é que andou a fazer tipo uma curvatura assim destas. Fizemos basicamente uma doji. Há aqui muita indecisão, é um facto. A rejeição de preços mais altos, mas aspecto positivo aqui entre nós, pelo menos chegou cá acima. A rejeição de preços mais baixos. É uma vela que não tem assim um significado muito lato para nós, porque são duas dojis quase seguidas, esta com uma indicação de rejeição de preços mais altos, mas quer dizer, nós não estamos numa tendência de subida, foi só uma ligeira subida, pelo que eu não prevejo que vá cair. Claro que, não se esqueçam, os mercados lá fora estiveram, ou estão a cair, os financeiros estão a cair ligeiramente. O Mário ontem também, creio que foi ontem ou na segunda-feira, que indicou que o BCP, e eu creio que li isto no fórum, que o BCP estava a fazer uma reestruturação e vi nas notícias que vai dispensar pessoal, no limite despede, faz parte, é um dos resquícios, digamos assim, da geração Covid, que é quem não usava home banking passou a usar. Eu confesso, eu sou daqueles que usam home banking, eu não gosto de pagar taxas, eu não gosto de chatices, isso é primeiro, não gosto de ficar à espera. Eu não entendo o que é que as pessoas, tirando empresas, o que é que elas vão fazer depósitos em dinheiro. É só chegar a uma caixa multibanco e fazer. Todas as transferências e pagamentos que eu tenha que fazer, eu uso apps. A app do Millennium, quando eu tive o Millennium, era boa. Passei para do Activebank, é exatamente igual. A única diferença é que no Activebank eu não pago taxas nem taxetas. E no BCP, só porque eu tirei um dinheiro que me estava a dar nada, quiseram começar a cobrar os tais 60 euros anuais, ou lá o que era, 56, e eu tinha duas contas. E já era cliente desde 94. Mas insistiram que ou faz uma aplicação, não faz aplicação nenhuma, domicilia aqui o salário, não tem que domiciliar porra nenhuma. Então vamos continuar. Fecha a conta, dito e feito. Mas as pessoas estão a mudar e com isso, como é óbvio, deixa de haver necessidade de tantos balcões ou tanta gente. Claro que também vai haver uma sobrecarga dos funcionários, a exploração é normal, mas o mercado vê normalmente com bons olhos as reestruturações e realmente pode ter sido isso. Porquê? Porque os mercados financeiros estão em queda, não é? E BCP não teve esse comportamento. Ligeiro aumento de volume. Em termos de RSI também temos assim nada de especial. Para aqueles que diziam que isto ia até aos 14, incluindo Goldman Sachs. Eu recordo-me de um que eu bloqueei lá no fórum do Investing, que disse que eu era muito verdinho, e eu recordo-me de ele ter dito que ele ia comprar quando o RSI tivesse a 30, e quando estivesse nos 13 cêntimos. Portanto, boa sorte. Para já ela está a mostrar uma boa resiliência. Veja o tal movimento que eu estava a dizer, fez aqui tipo uma cúpula.
Poderá vir aqui testar os 0,1554? Pode, é um facto. Para já, enquanto mais estável ela estiver, melhor, porque, e era isso que eu queria vos chamar a atenção, deixe-me ter aqui a 1 hora, a um dia, aliás, é para o RSI, e o RSI está nos 55 pontos. O que quer dizer que, quer dizer, temos que ir, temos. E isto acaba por fazer um pouco de cooldown. No entanto, se nós hoje, por alguma desgraça, viéssemos aqui aos 30 de RSI, não íamos para os 13. O mais certo era virmos para aqui. Não para os 14 dos Goldman Sachs, mas para aqui. E para aqui já nos colocaria um RSI próximo de oversold. Isto é bom, por isso é que eu digo, quanto mais tempo ela demorar, não tem stress. Agora, temos é que ter cuidado que estamos a fazer cada vez mais lower highs, e isso não é bom. Ou seja, temos aqui uma clara tendência de queda. Por isso é que estes movimentos assim, mesmo que sejam inócuos, são positivos, mas precisamos de começar a fazer um higher high para dar sinais realmente de inversão. Assim sendo, para amanhã, vamos ver qual é a continuidade dos mercados financeiros nos Estados Unidos, mas vou começar pelo sentimento bear, vir aqui ao suporte dos 0,1554 em direção aos 0,1540 e 0,1521, já será aqui um bom suporte para estabilizar. Já na perspectiva de isto, já deve bater com aquela Fibonacci que eu tinha falado dos 70%, não era? Não sei, é irrelevante. Já numa perspectiva de continuidade, nós precisamos de ultrapassar os 0,1575, os 0,1586 e depois vir tentar fazer ou aproximar-se cada vez mais aqui dos 16, um fecho nos 16 já será extremamente positivo. Para quê? Para depois então rompermos e fazermos um máximo relativo, ou seja, temos que bater este valor que está aqui, o inicial sem dúvida seria bater este, para quebrarmos esta queda que nós estamos a ter. É isto que eu espero, se acontecer, ótimo. Sonai estabilizou hoje. Por acaso nem sei se dos produtos dos que as vendem, né? Quais é que têm aumentado ou diminuído. Sei que o porco vai aumentar nos Estados Unidos, mas o bacon não. Engraçado. O animal é o mesmo, mas enfim. É a tal situação que tínhamos, que eu falei no BCP, estávamos constantemente a fazer lower highs e ela esteve fraquinha. Hoje, pelo menos, voltou a ganhar aqui o suporte do 0,7930. A performance foi boa, apesar de haver rejeição de preços mais altos. Parece que quer inverter. A Moving Average vai-se começar a aproximar. Hoje o volume também já foi mais reduzido. Vamos ver como é que ela se movimenta amanhã, mas para já ela está a indicar, e vejam as primeiras horas, tivemos aqui a subida e depois viemos para os suportes. Ela começa a querer indicar, querer subir. Ultrapassar aqui então esta zona dos 0,7950, 0,7960 e vir ultrapassar a moving average a 50 períodos e vir aqui para esta zona da nuvem. Vamos ter aqui alguma resistência, ela pode fazer isto e depois então vir para os 0,80 a 0,8090. Já numa perspectiva de queda, perder aqui o suporte dos 0,7930 em direção aos 0,78. Digamos que já ficaríamos dentro da nossa caixa que tem-se demonstrado um forte suporte. E por fim, a Navigator, que hoje, já agora a Altri, como é que ela ficou hoje? Caiu 0,27. A Altri está a ter assim um movimento, enfim, está a ser cada vez menor. Poderia ter sido aqui uma inversão, indecisão, não fez um reversal, voltámos à indecisão. Ela vem para aqui e depois poderá inverter, não sei. É engraçado estarem a ter comportamentos diferentes, mas lá está, a Altri
está confirmado, tem a tal empresa das energias renováveis, o que quer dizer que não tem só um modelo de negócio, está exposta a mais digamos, a outros setores, não é? E basta acompanhar a EDP Renováveis e ver que tivemos uma queda forte hoje, pelo que, enfim. Já a Navigator hoje fez uma subida, apesar de ter aberto acima, isto foi um gap up espetacular, tinha tudo para romper de vez aqui os 2.90, não quis, mas pelo menos ficou acima dos 2.87, isto é muito positivo. Eu acho que ela está a tentar ganhar força. Eu sei que por defeito eu acredito que tudo vai subir, mas eu também sou pragmático ao ponto de dizer, a minha opinião é que ela vai descer. E neste momento eu não estou a vê-la a querer descer. No entanto, não se esqueçam, estas são as chamadas cotadas de longevidade, né? As de valor, eu gosto de lhe chamar as de dinossauros, e este comportamento, por exemplo, que ela teve aqui neste dia, isto não é um comportamento típico. Pelo menos eu não acho. Apesar que ela tem aqui bons movimentos, de certa forma, aqui passou um dia todo a subir. Mas as subidas são pouco expressivas. Por acaso não, 3%. Eu cada vez mais estou a ficar assim. Eu só falo mal delas, mas elas vão dando cartas. O que é que nos interessa para nós? Vejam a estabilização a uma hora. O dia que perdermos este suporte, ela afunda. O dia que decidir é para arrancar, ela arranca e preenche a gap, que é aquilo que eu acredito que poderá acontecer. Porquê? Porque já tivemos aqui uma queda forte, houve rejeição destes valores todos, mantém-se sempre em aberto a possibilidade de vir aqui, mantém-se. Vamos ter aqui várias linhas de defesa, aqui os 2,82, onde temos aqui um suporte, já agora posso colocar aqui, não vou ao diabo de celas e querer cair para aí, ter aqui... Mas temos aqui várias linhas de suporte, isto é um facto. De resistência são aquelas que tínhamos antes, ou seja, não são de um passado recente, quer dizer, temos aqui estes topos, mas isto aqui já nem é resistência, mas são coisas de que vêm muito de trás, vejam. Este é um máximo que eu escolhi daqui, que tem reflexos aqui e vai ter também por aqui nesta zona, e quando digo nesta zona aqui, mas a resistência forte está aqui em cima. Portanto, o dia que ela quiser, ela pode subir, e isto seria basicamente subir 1,5% para já. Então, ultrapassando aqui a Moving Average, que está a ser uma batalha, ultrapassá-la, mas ultrapassando, vem aqui aos 2.90, 2.914, em direção então aos 2.93. Já numa perspectiva de queda, o suporte está onde ela se situa, ela tem andado aqui a martelar aqui estes dois canais, 2,85 e perdendo em direção aos 2,81. É isto, espero que amanhã seja um dia positivo para todas as cotadas. Os Estados Unidos, vamos só confirmar agora aqui assim a correr, eles continuam a subir, ou seja, tivemos esta vela que já foi a tal rejeição e estamos a subir lentamente, vamos ver se terminamos. Notem a nossa linha quase que já fez um máximo, atenção, ela já bateu o máximo, ou seja, já temos o máximo do ano, tanta gente queria, mas notem os 4,250, já agora o SPY, e que os valores eram referente aos 425 era referente ao SPY, mas lá está, ficou ligeiramente afastado. Em todo caso, a aposta continua válida, são os 425 até sexta-feira. O mais certo é ultrapassar, porque não se esqueçam, paga-se um premium pelas options, o que quer dizer que quem compra com strike nos 425 precisa que ela venha mais para cima. E parece que é isso que ela vai fazer. Honestamente, parece que é isso. Fizemos aqui este flush, mas estamos agora a recuperar, o que é ótimo. De certa forma, é fantástico, pelo que amanhã poderemos então, que é a grande vela, poderemos então ter um dia positivo, principalmente durante a manhã, porque vejam, Dow Jones está a subir, QQQ estão a subir, só o Russell está a cair. E o Russell está a cair porquê?
porque aquelas de growth estão todas a apanhar pancada e bem feita. Eu hoje, por exemplo, já não joguei na BNGO, e eu quando digo jogar a fazer o day trading, eu já não meti a unha nesta, preferi meter na NIO. Na NIO tive eu ainda não fiz as contas, mas eu tive uma jogada positiva, depois tive algumas que fiz break-even, outras que basicamente perdi. Esta última perdi 10 cêntimos, ou seja, $5. Ela esteve aqui a subir acima, chegou aos 4,90, lá o que é que foi, aos 42,90, aliás. Vendi 10 da Galp só para subir aqui, por causa das comissões, não foi por mais nada. Já tinha falado isso ontem também, mas, por exemplo, aqui também a minha stop loss foi ativada, ou seja, comprei a 42,65, meti a stop loss quando ela ia nos 42,80, minto, nos 42, quase 90, meti a minha stop loss para fazer break-even. Isto basicamente 10 cêntimos corresponde a $5. Desses $5 eu deduzo os meus custos, são cerca de $2 e fica assim. Então, até amanhã.